Pronto. Quando a gente está no final da Idade Média, a gente está passando por um processo de ruptura política, social, econômica muito grande. E dentro desses grandes processos, um deles, que é muito importante, que eu falei pela primeira vez para vocês naquele primeiro vídeo nosso, foi a peste negra, certo? A peste negra é algo tão grandioso que ela vai ter um antes e um depois. Do mesmo jeito que a gente está vivenciando agora. Eu acho que já é um consenso de todo mundo aqui que a gente vivencia um período de mudança em que, quando a gente terminar essa pandemia e voltar para o que a gente vai chamar de normalidade ou a vida comum da gente, essa vida comum que a gente tinha antes da pandemia não existe mais, certo? Então, a gente vai ter novos estabelecimentos de relações sociais acontecendo pós-Covid-19. Então, do mesmo jeito que determinados desastres ou situações históricas causam mudanças muito grandes, a gente vai ter essa mesma coisa aqui na formação dos Estados Nacionais modernos, certo? Esta mudança principalmente se dá em torno da organização social e política dos locais. Se antes a gente tinha um rei, e esse rei, pessoal, ele, apesar de teoricamente mandar em tudo, na prática ele não conseguia mandar, com a formação dos Estados Nacionais modernos, ele vai passar a ser o cara. Ele vai passar a ser o absoluto. Ele vai passar a ser a pessoa que vai concentrar todos os poderes políticos, todos os poderes econômicos, todos os poderes sociais nas suas mãos, certo? Então, por isso que a gente fala, a partir de agora, que há a formação dos Estados Nacionais modernos. Beleza? Se tiverem alguma dúvida, perguntem no chat agora. Alguém tem alguma dúvida? Eu entendi de boa. Beleza? Vou continuar, ó. Vejam bem, não se preocupem que eu vou mandar esses slides em PDF para vocês, certo? Fiquem relax. Olha só, para a gente compreender como é que isso passou a acontecer, como é que isso mudou muito da Idade Média para a Idade Moderna, a gente precisa saber quem foram as classes sociais que fizeram esse processo, que comandaram esse processo de mudança, certo? E aí a gente vai ter três classes sociais que vão ser muito importantes nesse processo. São eles, na verdade, que vão definir como é que vai ser construído esse novo Estado, certo? A primeira classe que eu quero que vocês prestem atenção é o que a gente chama de monarca. O monarca, ele é o rei, pessoal. Então, o monarca é o nobre no topo da hierarquia feudal ou no topo da hierarquia aristocrática, certo? Uma dúvida que muitos vão me perguntar é de, professor, um rei poderia ser um plebeu? A gente poderia ter uma pessoa que nasceu pobre e virar rei? No mundo, tudo é possível. Então, logicamente, não existe uma regra universal que vai fazer uma pessoa que nasça pobre virar um monarca, dependendo da situação daquela sociedade. Porém, a regra e o comum é que o rei sempre vai ser um nobre. Sempre vai ser um nobre, certo? Não tirem isso da cabeça de vocês. E eu vou repetir. O rei sempre vai ser um nobre. Então, o monarca, o rei, para repetir, é o nobre no topo da hierarquia feudal. A segunda classe social importante que vocês têm aí é o que a gente vai chamar de nobreza feudal ou de aristocracia, que é o que a galera fala que é o pessoal que tem sangue azul, né? Essa nobreza, esse grupo social que foi criado na Idade Média, é formado por principalmente senhores feudais que conquistavam a partir do domínio da terra, certo? E da classe dos cavaleiros, os cavaleiros que ajudavam o rei a guerrear, que ajudavam os senhores feudais a conquistar novas terras, que exploravam militarmente as pessoas. Então, essa era a nobreza. Essa nobreza era a classe social mais importante que a gente tinha na Idade Média. Eles tinham mais poder do que o rei, inclusive, certo? E eles, a partir desse Estado moderno,
vão perder um pouco desse poder que eles possuíam, certo? Vou voltar. Alguma dúvida sobre... Não está aparecendo o slide, não? Eita, espera aí. Não está aparecendo para ninguém? Responda para mim ou alguém está vendo o slide? Não tá aparecendo pra ninguém. Oh, gosh. Deixa eu ver aqui. Conseguem ver agora? Não? Não. Certo. Deixa eu tentar aqui. Tá bom. Que fase. Vou desligar aqui meu vídeo. Certo? E agora, vocês conseguem ver? Responda para mim. Não. Certo. E agora, vocês conseguem ver? Consegue. Maravilhoso. Pronto. Então, ó, repetindo rapidinho. Primeira classe social que tem aí é monarca. Ele sempre vai ser um nobre, certo? E o monarca é o rei. Ele é o cara que está no topo da hierarquia feudal. A segunda classe social vai ser a nobreza, certo? Esta nobreza, que era muito poderosa na Idade Média, aos poucos ela vai perdendo influência e perdendo poder nessa nova sociedade que vai ser feita com os estados nacionais modernos, certo? Esses nobres, que eram muito, mas muito poderosos, eles passam a virar literalmente babões do rei. O que é que eles fazem? Eles vão se juntando à corte real e eles passam a ter alguns benefícios pela babação que eles vão fazer para o rei, certo? Tanto que na maioria dos filmes que vocês veem sobre reis absolutos, na Idade Moderna, tipo Luís XIV, Dom João VI, Dom Pedro II, toda essa galera que você vê, vocês assistem filmes ou leem sobre, vocês percebem que existe um monte de babão ao redor deles, que são a galera dos conselhos de ministro, o pessoal que na prática queria justamente ganhar uma mamata, né? E aí o que é que rola? A última classe social que a gente vai ter, e esta classe social, ela é muito, mas muito importante mesmo, para que vocês compreendam tudo o que vai acontecer a partir de agora, certo? O que é que eu falo quando eu digo tudo o que vai acontecer a partir de agora? Eu estou falando de todos os processos históricos que a gente vai presenciar a partir do século XV, no século XVI. Professor, Diga. professor, Ítalo tá pedindo para o senhor aceitar ele. Certo. Deixa eu ir aqui. Pronto. Podemos? Pronto, pessoal. Olha só. Essa burguesia, certo? Ela vai nascer na Idade Média, no final da Idade Média, no que a gente chama de Baixa Idade Média, certo? E ela, se a gente chama hoje o burguês, que é aquela pessoa rica, aquela pessoa que detém o meio de produção, como a gente fala a partir de Karl Marx, se é aquela pessoa que... Se é aquela classe social que hoje é a principal classe social do mundo, quando ela nasce no século XIV, na Baixa Idade Média, ela não era tão poderosa, ela não era tão importante como ela é hoje, né? Que ela é a principal classe econômica e social do mundo. Quando a burguesia nasce na Idade Média, eles eram comerciantes, pessoal. Eles eram habitantes dos burgos. Eu acho que aí em Bananeiras ou nas cidades próximas tem o que a gente chama de feira livre, certo? Que é onde a galera bota as barraquinhas dele para vender aqueles produtos. Sempre tem um dia de feira, né? Ou é o final de semana, ou é um dia fixo, o pessoal fecha a rua lá para vender seus produtos.
é exatamente essa classe social que a gente vai ter, certo? Eles nascem literalmente como os comerciantes da Feira de Oiticeiro. Os caras montavam as barracas, iam para as cidades, vendiam e tudo mais. Tudo bem? Alguma dúvida? Falem no chat para mim. Se tiver alguma dúvida, é a hora que eu vou passar o slide, certo? Não me deixem de touca, por favor. Beleza. Tudo ok. Vou passar. Pronto. Olha só. A gente vai ter, nesse período, a partir do século XI, como eu tinha dito para vocês, esse processo de mudança, que a gente vai chamar de Baixa Idade Média. Esse processo de mudança, ele é muito significativo, pessoal. Por quê? Porque se entre o século V, certo? Que marca a queda do Império Romano do Ocidente, e eu vou falar isso para vocês ainda 200 vezes, até vocês sonharem com isso, certo? Se a gente teve a queda do Império Romano do Ocidente no século V, a construção da Idade Média na Europa, ela vai acontecer de uma maneira completamente diferente do que a gente está acostumado. Tá bom, espera aí. Professor, Oi. aqui é Ítalo. Eu vou sair e vou entrar de novo porque a minha tela tá toda preta, viu? Beleza, meu brother. Deu toque aí que eu lhe aceito. Continuando, pessoal. Aí o que é que vai acontecer? Depois desse século V até o século X, que a gente passa por uma estagnação comercial, a gente tem um recrudescimento da produção agrícola, a gente tem uma série de problemas que vão acontecer na Europa, principalmente, como eu tinha dito para vocês na aula de vídeo, com a queda desses grandes impérios, o Império Carolíngio, o Império Merovingio, isso vai gerar um grande problema. Isso vai gerar um grande problema de abastecimento econômico, de desenvolvimento comercial, de crescimento das relações, de crescimento das cidades. Então, com esse número enorme de problemas, a Europa vai passar por digamos assim, uma parada no seu desenvolvimento, certo? Tanto é que muitas das sociedades que estavam vivenciando ao redor delas conseguem atingir um grande grau de complexidade. Se você pega a civilização muçulmana, por exemplo, ou os povos islâmicos, né, vocês vão ver que eles chegaram a ter tanto poder que, por pouco mesmo, eles não conseguiram conquistar a Europa. Eles foram parados por Carlos Martel numa batalha chamada Batalha de Poitiers, que fica entre a Espanha e a França, hoje, né, na Europa, em 732 depois de Cristo. Se os muçulmanos tivessem vencido essa batalha, pessoal, hoje nós não seríamos uma sociedade cristã, nós seríamos uma sociedade muçulmana, completamente muçulmana. Porque o avanço do islamismo na Europa, ele estava muito forte, muito forte. E aí há essa parada, há essa vitória europeia, essa vitória cristã contra os muçulmanos na época. E a partir dessa vitória, os muçulmanos passam a controlar apenas o que a gente chama de Península Ibérica, que é onde está Portugal e Espanha hoje, certo? Se vocês olharem no mapa,
Deixa eu dar uma passadinha aqui no slide para vocês verem. Não tem mapa. Deixa eu abrir um mapa aqui rapidinho para vocês. Todo mundo está vendo eu abrindo no Firefox. Falem no chat, ver se vocês estão vendo essa tela compartilhada. Não. Não? Certo. Calma lá que eu vou compartilhar, certo? Deixa eu só abrir aqui. Estão vendo agora? E agora? Estão vendo? Ah, desgraça. Abriu outro link na hora que compartilhou para vocês. Isso é uma bosta. Desculpem, pessoal. Palavrão. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. É a primeira vez da minha vida que eu estou fazendo isso. Pronto. Isso aqui é o que a gente chama de Península Ibérica, certo? O que está de azul é Portugal. Vocês estão vendo? Sim. Ué. Pronto. Mudou. Aqui, ó, o que está de mais claro é Portugal. Vê como Portugal é pequenininho? Tanto é que Portugal, se vocês perceberem no mapa, Portugal só faz fronteira com a Espanha. Estão vendo aí? Quando a gente tiver, pessoal, escrevam sim, não me deixem de touca, por favor. Aqui é a Espanha. Aqui é a Espanha. Estão vendo? Olha com que a Espanha faz fronteira, ó. Essa região aqui, essa região aqui foi onde teve a Batalha de Poitiers, certo? Então, os muçulmanos, eles vieram por aqui, ó. Isso aqui é a divisão entre o continente europeu, Portugal e Espanha. Daqui para baixo já é a África. Percebem? Argélia, Marrocos. Fica a menos de 120 quilômetros de distância, pessoal. Se você pegar um barquinho, você cruza da Europa para a África. É a distância de João Pessoa para Recife, certo? Só não dá para ir de carro, porque é mar, certo? Mas peguem uma jangadinha e podem ir ser felizes se quiserem. Toda essa região aqui, que está o território de Portugal e que está o território da Espanha, a gente chama de Península Ibérica, beleza? Vou até copiar no chat para vocês não se esquecerem nunca. Essa região que a gente chama de Península Ibérica, ela foi controlada pelos povos islâmicos do século VII até o século XIII. Eles passaram mais de 500 anos controlando o que é Portugal e a Espanha hoje. Beleza? Tanto é que esse território que a gente chama de Espanha e Portugal, ele na prática ele estava com vários reinos divididos. Cada cidade que a gente tem hoje de Portugal e da Espanha era praticamente um reino. Então a gente tinha o reino de Castela, o reino de Aragão, o reino da Catalunha, a gente tinha o reino do País Basco, entendem? Então não havia essa organização política, essa divisão dos estados que a gente tem hoje. O que a gente vai chamar de Espanha e o que a gente vai chamar de Portugal, ela vai ser construído agora, no século XV, com a formação desses estados modernos.
Alguma dúvida, pessoas? Então, na Espanha eram cidades-estados, como na Grécia, por exemplo. Não. É aí que tem uma diferença geopolítica de organização muito importante, Luciano. Olha só. O que a gente chama de cidade-estado... Desculpa, Ítalo. O que a gente chama de cidade-estado, ele é um modelo de organização política antigo, lá da Idade Antiga, beleza? A partir de agora, a gente vai construir um novo modelo de Estado. E o que você poderia chamar de cidades-estados, que seriam as cidades, na verdade, a gente tem que chamar de reinos. Por quê? Porque se uma cidade poderia ser um reino, na prática, esses reinos, eles abarcavam muitas e muitas cidades, certo? Entendi. Então, a gente pode ter, por exemplo, vamos supor que em Madrid a gente tinha o reino de Castela, que era um dos reinos mais poderosos que a gente tinha naquele período, que foi um dos reinos que mais lutaram para expulsar os povos islâmicos dessa região. Então, o reino de Castela, ele não só abarcava Madrid, ele abarcaria Valladolid, Salamanca, várias outras cidades naquele território em que o rei controlava. Beleza? Alguma dúvida? Sim, entendi. Não, Digam não. sim no chat, por favor. Certo? Vamos voltar para os slides. Então, pessoal, esse conjunto de mudanças que a gente vai ter vai fazer com que toda a região da Europa mude. Toda a região da Europa passe a vivenciar um novo processo histórico, um novo tipo de vivência histórica. Beleza? Olha só. Dentre esses fatores que eu botei aí no slide para vocês, eu vou passar eles. Por quê? Porque no vídeo que eu vou postar segunda para vocês, eu vou destrinchar todos esses processos de mudança. Eu vou explicar de onde veio esse crescimento econômico que a gente vai ter. Eu vou explicar o retorno da circulação monetária, porque no século VI, no século VII, não tinha nem dinheiro para a galera. Tudo era feito na base de troca. Eu tinha um bode, você tinha 10 quilos de feijão, eu ia trocar o bode pelo quilo de feijão, porque não tinha dinheiro. Certo? Tudo isso vai mudar a partir do século XI. A gente também vai ter um grande custo, tanto por parte financeira, quanto de mortes, quanto humana das cruzadas. E as cruzadas é um fator muito, mas muito importante de mudança na mentalidade do homem europeu. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora, certo? Larguem o celular. Olha só. As cruzadas, pessoal, elas transformaram as relações que a gente tinha entre os senhores feudais e o rei. Eu vou até voltar para mim aqui, para que todos vocês me vejam. Todo mundo está me vendo? Ou só estão vendo o slide? Respondam no chat, por favor. Eu tô vendo os dois. Amém. Olha só. Se liguem. Quando a gente estava na Idade Média, e a gente tinha um rei, e a gente tinha um nobre, oficialmente, dentro da estrutura hierárquica que a gente vai ter na Idade Média, o rei está acima do nobre, beleza? O rei está acima do cavaleiro, do barão e etc. Se na Idade Média, na teoria, a gente tinha o rei acima do nobre, na prática, por causa da grande distância em que os reis e os senhores feudais e os nobres ficavam, o que ocorria era que o rei passou a não ter absolutamente nenhum poder prático para controlar os senhores feudais. Ou seja, o rei estava a 500 quilômetros de distância, literalmente. O rei ele estava
200, 300, 500 quilômetros de distância de um senhor feudal. Como ele ia controlar esse senhor feudal? Se ele desse uma ordem, se ele enviasse uma carta, eu vou enviar uma carta aqui para esse senhor feudal, porque esse bicho está muito... Eu ia falar um palavrão. Esse bicho está muito besta, esse bicho está muito otário comigo. Vou enviar uma carta aqui para ele e dizer, meu irmão, quem manda aqui sou eu. Se ele escreve a carta, manda um cavaleiro de cavalo entregar a carta para o cara, 500 quilômetros de distância. Se esse cavaleiro sobreviver, é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Se esse cavaleiro sobreviver a tudo isso, entregar a carta àquele senhor, e aquele senhor escrever uma carta em resposta e mandar outro cavaleiro viajar 500 quilômetros de novo para entregar essa carta ao rei, vocês percebem o quanto era difícil você estabelecer um controle político? Então, por mais que na teoria o rei fosse mais poderoso do que os senhores feudais, na prática, os senhores feudais que conseguiam concentrar maior poder, conseguiam concentrar o maior exército, eles se transformavam em senhores feudais mais poderosos do que o próprio rei. Todo mundo entende isso? Eu quero sim no chat ou não no chat para eu explicar de novo. Eu não entendi. Deixa eu me explicar mais uma vez, E por favor. explico 200 vezes. Olha só. A gente está no século VI, certo? A gente está no fim do Império Romano do Ocidente. Então, a gente teve a construção de novas relações sociais. E dentre essas novas relações sociais, uma dessas relações sociais que a gente vai ter, e eu falei no primeiro vídeo para vocês sobre a Alta Idade Média, é a relação de suzerania e vassalagem. Lembram dessa relação? Ou alguém não sabe o que é isso? Porque se não souberem, eu vou ter que explicar. Ponham no chat, por favor, pessoas. Ninguém sabe o que é a relação de suzerania e vassalagem. Ninguém assistiu meu vídeo, né? Vocês são pesos. Passei 3 dias editando aquela coisa ali para vocês não assistirem. Beijo, meu gato. Olha só, vou explicar de maneira mais rápida possível. Olha só, a relação de suzerania e vassalagem é uma relação que acontece entre nobres na Idade Média, certo? São 2 nobres. Um nobre é o senhor feudal, ou rei, ou vários senhores feudais. O outro nobre é um cavaleiro. Por que isso acontecia? Antes, na Idade Média, quando a gente tinha um senhor feudal e ele tinha 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos, por mais filhos que esse senhor feudal tivesse, somente o filho mais velho ia assumir toda a herança do seu pai. Ou seja, você pode ser filho do senhor feudal mais poderoso que tinha. Se você não fosse o filho mais velho, você não teria direito à herança. Todo mundo entendeu isso? Sim. Massa. Então, o que é que acontece com você, que não é o filho mais velho do senhor feudal, certo? E o cara morreu. E aí, se você não herdou nada, como é que vai ser sua vida? Você vai ser um liso? Você vai virar um plebeu? Não. Não é isso que vai acontecer. Então, o que é que rolava? Esse nobre cavaleiro, que não detinha terra, que não detinha posse, ele viajava com tudo que ele tinha até o castelo de outro senhor feudal, e quando ele chegava no castelo de outro senhor feudal, ele prestava um juramento. Ele dizia, eu boto a minha arma na sua mão, e qualquer luta que você for fazer, eu vou lutar ao seu lado, certo? E o senhor feudal dizia, massa, brother, eu aceito, gostei. Em troca, eu vou dar um pedacinho de terra para você. E aí esse cavaleiro virava outro senhor feudal. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Sim. Agora eu pergunto, na prática, que a gente tem um monte de senhor feudal, um monte de nobre, quem era o mais poderoso deles? Na hierarquia.
O senhor Alguém feudal. pode me dizer? Quem? O senhor feudal. Não. Na prática, o senhor feudal mais poderoso que se tinha era o rei. Certo? Por quê? Ó, deixa eu voltar o slide. Deixa eu voltar o slide aqui para vocês, ver se volta. Ele governava todo o país. Então. Não existia país, pessoas. Ele governava o seu Todo reino, reino. desculpa. Isso. Olha aqui no slide, ó, monarca, nobre no topo da hierarquia feudal ou aristocrata. Tranquilo? Uhum. Então, se teoricamente o rei era a pessoa mais poderosa, então ele mandava em tudo, né? Mas não era isso que acontecia. Por quê? Por causa dessa distância. Pensem. Vamos supor que o pai de vocês viajem. Galera, essa pandemia aí acabou com minha vida. Agora eu quero viajar com minha esposa aí, curtir uma praia. Vou viajar lá para o Caribe, para San Andreas, para qualquer lugar desse. Vou deixar você aqui, meu filho, cuidando da casa, certo? Vou deixar R$ 500 com vocês para você passar uma semana, para você comprar comida. Olhe, não pode chamar amiguinho, não pode usar os R$ 500 para comprar bebida, não pode fazer festa na minha casa. Aí os pais de vocês viajam 1.000 quilômetros de distância. Não tem ninguém para fiscalizar vocês. O que é que vai acontecer na casa de vocês? O casa vai pegar fogo com 2 dias. Sim, é exatamente isso que vai acontecer. A gente silencia a vizinha fofoqueira, Miguel, não se preocupe. Então, é essa distância que eu estou falando para vocês. É essa distância que fazia com que, na prática, o rei, apesar de ser todo poderoso, não conseguisse mandar em nada, não conseguisse fazer nada. Então, ele dava uma ordem para o senhor feudal estava a 400, 500 quilômetros de distância e falava, meu irmão, ó, estou nem aí para esse bicho não vai fazer nada comigo mesmo. E isso criava problemas. Então, muito do que vocês veem em Game of Thrones rolava por causa dessa situação. Então, a gente tinha famílias que queriam assumir o trono, achavam que tinham direito a assumir o trono e, ó, brigavam, disputavam. Fight, para ver quem é que ficava no trono. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Botem sim no chat ou não se não entendeu. Entendi, sim. Massa. Beleza, vou passar. Então, o que é que aconteceu, seres humanos maravilhosos? À medida que uma família só... Eu vou explicar, Miguel, eu vou explicar individualmente no WhatsApp depois para você, certo? Que eu preciso continuar aqui. À medida em que uma única família ela vencia todas essas batalhas, então vamos criar outra analogia aqui. Vamos supor que Bananeiras e Solânia sejam um reino, certo? E aí quem comanda é o rei Oswaldo Falcão de Bananeiras. E em Solânia tem uma família chamada Família Santos, que também é muito poderosa. E aí essa família Santos queria assumir o trono. Então a família Falcão com a família Santos vão lutar para ver quem vai ser o rei. Quando uma família vencia e conseguia passar muito tempo no trono, ela criava o que a gente chama de dinastia. Todos entenderam isso ou não? Alguém aqui já assistiu Game of Thrones? Isso aqui, ó. Alguém já leu ou já assistiu isso aqui, ó? Sem Nunca? spoilers, professor, por favor. Não, nenhum começar a nenhum assistir. spoiler. Esse é o livro 5, o último livro lançado. Ó, uma delícia de se ler, ó. Ó. Olha só. Então eu vou trazer outra analogia para vocês. O que é que acontece? É muito simples. Se uma única família permanecia muito tempo controlando o trono, certo? O rei assume seu filho, do filho assume outro filho, do filho assume outro filho, e assim passa muito e muito tempo,
A gente chama isso de dinastia. Ok? Ponho no chat. Massa. Beleza. Quando a gente tem uma única dinastia vencendo, pessoal, e ela passa muito tempo no controle do trono, ela... Certo. Olha só, Ítalo. China e Coreia do Norte são coisas diferentes, certo? Porque a gente está falando de um estado aqui que tinha o rei como principal chefe. E havia várias justificativas para fazer com que o rei continuasse sendo rei. Uma delas era a de que Deus quis assim, que é o que a gente chama de teoria do direito divino do rei de governar. E isso não ocorre com a China, certo? A Coreia do Norte, sim. A gente tem o avô, o pai e o filho agora. Mas eles não são reis e a Coreia do Norte não é uma monarquia, apesar disso acontecer. Tudo bem? Olha só, quando essa família controlava durante muito tempo o rei, eles passaram a ser os manda-chuvas. Vou dar outro exemplo para vocês. E aí eu vou fazer uma pergunta. Tem alguma família aí na região de Bananeiras e Solânia que é muito poderosa, que é muito rica? Estão me deixando Tem de as duas fora. famílias que comandam as prefeituras, né? Que ficam brigando pelas prefeituras. Entendi, Maria Luísa. Normalmente, essa briga, aí o prefeito vira depois vira o filho do cara, depois foi a mulher, depois foi o neto, e assim vai, nessa disputa? É, desse jeito. Pronto. É a mesma coisa que aconteceu no século XIII, XIV e XV, só que com o rei e com os senhores feudais. Havia a disputa pelo controle, e quem disputava e conseguia vencer, exercia o direito de exercer a violência. Do mesmo jeito que a família que controla o município hoje, ela vai ter acesso aos recursos financeiros. Nesse caso aí, o rei, além de tentar controlar os recursos financeiros, ele vai usar a violência para exercer seu poder. Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Massa. Quanto mais isso vai ocorrendo, pessoal, quanto mais tempo uma família passa no poder, quanto mais tempo ela exerce o seu domínio, exerce a sua força, quanto mais tempo eles controlam isso, as famílias que tentavam disputar poder com eles largam, elas não conseguem. Por não conseguirem bater de frente, em vez de lutar contra, eles vão fazer o quê? Se unir, virar amiguinhos. Beleza? Alguma dúvida? Entendi, professor. Certo. Ou seja, falamos aqui do rei e falamos aqui da nobreza. Duas das três classes sociais que a gente tem que falar hoje. E agora nós vamos falar da burguesia, que vai ser a terceira classe social, certo? Monarquia, monarca, rei, nobre no topo da hierarquia, nobreza, toda aquela família ou toda aquela pessoa que recebia um título de nobreza do rei, você ser barão, conde, visconde, marquês, tudo isso. E a terceira classe social vai ser a burguesia. A burguesia, como eu já disse a vocês, eles nasceram no final da Idade Média como comerciantes, como habitantes das feiras livres. Eles vendiam bugigangas pelas cidades. Eles viajavam com suas carrocinhas, paravam na cidade e vendiam seus produtos. O nome dessas feiras eram chamadas de burgos. Por isso que o nome da classe social vai ser burguesia, certo? Então, o feirante vai ser chamado de burguês. Vou até botar para vocês não. O feirante, o vendedor, vai ser chamado de burguês. O local que ele vende, que é a feira livre,
a gente chama de burgo, certo? E a classe social a gente chama de burguesia. Todo mundo entendeu isso? Todas as pessoas entenderam isso? Sim. Sim, professor. Ótimo. Hoje, certo? Só para criar um parênteses aqui, hoje, o que a gente chama de burguesia e o que a gente chama de burguês não é a mesma coisa do século XIV. É só vocês lembrarem da música de São Jorge, Burguesinha, certo? A gente associa o burguês hoje àquela pessoa rica, muito poderosa, que tem grana, que é o que a gente chama de aquele que detém os meios de produção. Mas isso são cenas para os próximos capítulos, certo? Essa burguesia, pessoal, essa classe social, eles passaram a reclamar muito com o rei porque eles não conseguiam vender, eles não conseguiam desenvolver a sua mercadoria, desculpa, o seu comércio. Tranquilo? Então, quando a burguesia começou a ver que estava horrível, ela não conseguia mudar de local de uma cidade para outra, porque no meio da estrada chegava um cavaleiro e assaltava ele. Ele morria, a família morria, roubavam tudo. Ele chegava no castelo de um senhor feudal, o senhor feudal cobrava um imposto que ele nunca tinha visto na vida. Olha, para você vender aqui tem que pagar não sei tanto. Quando ele chegava no castelo de outro senhor feudal, em vez dele usar dólar, ele tinha que usar real. E isso criava muito problema, isso criava muita confusão. Então a gente não tinha um desenvolvimento comercial justamente por esses fatores. E aí o que é que a burguesia faz? De maneira muito esperta, de maneira muito inteligente, a burguesia vai chegar para o rei e vai dizer: meu irmão, ó, tá foda. Eita, desculpa, pessoal, a palavra. Meu irmão, tá muito difícil eu conseguir vender meus produtos aqui. Qualquer lugar que eu chego, o cara quer cobrar imposto, eu não tenho garantia aqui para vender meu produto. Como é que você quer ganhar dinheiro? Como é que você quer arrecadar imposto se você não me dá paz para o comércio? Se você não consegue organizar seu reino para que eu venda e compre meus produtos tranquilamente. Aí o rei fala: rapaz, é mesmo, viu, velho? Você está certíssimo. Agora, eu não tenho dinheiro para controlar essa galera. E aí, o que é que a gente faz? É daí que a aliança entre a burguesia de um lado e o rei de outro vai acontecer. O que é que a burguesia vai fazer? A burguesia, ela vai entrar com a grana, certo? A burguesia, ela vai dar dinheiro para o rei e a burguesia vai financiar o rei para que o rei tenha um exército fixo, certo? Alguma dúvida nisso aí? Não. Não, Não, senhor. professor. Como Tá é? legal. Massa. Então, a burguesia vai entrar com a grana, o rei vai pegar esse dinheiro e vai criar um exército fixo, ou seja, um exército que sempre vai estar do lado dele para lutar, e a partir dessa grana e do exército, ele usa essa força que o exército deu a ele para controlar os nobres, para controlar a classe dos cavaleiros que faziam todas essas besteiras com os burgueses, que cobrava imposto sem sentido, que roubava as mercadorias e saqueava as mercadorias deles. Então, tudo isso, a partir de agora, vai ser controlado pelo rei e vai ser controlado por esse exército que ele vai ter. Tranquilo? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Certo. Então, só para fechar, pessoal, a aliança entre essas duas classes sociais, a aliança entre a burguesia e a aliança entre o rei, vai ser justamente a aliança que vai formar, que vai criar o que a gente chama de Estado moderno. O termo oficial é Estado moderno absolutista. Certo? Vou botar aqui, ó. Alguma dúvida? Não. Beleza.
O que é que gera de consequência? Para a burguesia, isso é maravilhoso, velho. Para a burguesia, isso é muito bom. Os caras vão conseguir comprar, vender, vão pagar impostos de maneira mais centralizada, vão conseguir desenvolver o comércio, vão ficar junto dos reis para explorar novos territórios, vão botar grana para o rei fazer navegações para tentar conseguir conquistar novos territórios. Tudo isso vai ser muito bom para a burguesia. Para o rei também vai ser algo maravilhoso, né? O cara que era rei só no nome, só na teoria, a partir de agora ele vai ter acesso a um poder que ele nunca nem imaginou ter, velho. O cara controlava exército, controlava a sociedade, controlava a economia, controlava tudo mesmo. Quem fica de touca nessa história, quem fica na besteira nessa história, vai ser a nobreza. A nobreza, ela vai ficar meio que escanteada de lado nesse processo da aliança entre burguesia e o rei. Olha só, eu vou ler para vocês acompanham. Isso é uma lei que foi editada por Carlos VII no século XV, certo? Essa lei é justamente para você sacar como, a partir de agora, o rei vai tentar controlar essa nobreza e fazer com que os burgueses tenham mais paz para comprar ou para vender seus produtos, certo? Olha só. Para eliminar, remediar e pôr fim aos grandes excessos e pilhagens feitos e cometidos por bandos armados. Bandos armados eram os cavaleiros nobres, viu? Que há muito vivem e continuam vivendo do povo. O rei proíbe, sob pena de acusação de lesa majestade. Lesa majestade é o pior crime que você pode cometer. A mesma coisa você cuspir na cara do rei. E perda para sempre, para si e sua posterioridade, de todas as honras e cargos públicos, e o confisco da sua pessoa e suas posses, a qualquer pessoa, de qualquer condição, que organize, conduza, chefie ou receba uma companhia de homens em armas. Esta companhia de homens em armas, pessoal, era justamente os cavaleiros juntinhos reunidos. Sem permissão, sem licença e consentimento do rei. Sob as mesmas penalidades, o rei proíbe a todos os capitães e homens de guerra que ataquem mercadores, trabalhadores, gado, cavalo ou bestas de carga, seja nos pastos ou em carroças. E exige que não perturbem nem as carruagens, mercadorias e artigos que estiverem transportando, e não exigirão deles resgate de qualquer forma, mas sim que tolerarão que trabalhem, andem de uma parte a outra e levem suas mercadorias e artigos em paz e segurança, sem nada lhes pedir em criar-lhes obstáculos ou perturbá-los de qualquer forma. Agora eu quero que vocês respondam no chat para mim. Todos vocês, viu? E escrevam. Quem foi que ganhou e quem é que foi que perdeu nessa lei? 1 minuto. Quem ganhou a burguesia, quem perdeu a nobreza. Escreva, meus lindos. Escrevam, por favor. Certo. Falta 1 minuto. Perfeito. É exatamente isso. É exatamente isso. Pessoal, preste bem atenção, só para a gente finalizar. Deixa eu só escrever as palavras certas aqui. Burguesia se escreve assim, nobreza assim, ó. Olha só. Só para a gente finalizar nossa aula, que já vão dar 9 horas. A história, a partir desse século XIV, é a história da burguesia nascendo enquanto classe social, certo? E tomando o poder na Revolução Francesa. Então a gente vai ter o século XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, onde a burguesia vai nascer enquanto classe social, vai ganhar dinheiro, vai passar a influenciar e vai tomar o poder. A partir desse século XVIII, após a Revolução Francesa, e até agora, certo? A burguesia
se tornou a classe social mais poderosa e importante da humanidade. Beleza, pessoal? Com alguma dúvida? Não, tá legal, professor. Não, o senhor é top, explicou tudo bem direitinho. Maravilhoso. Eu vou aprendendo melhor a usar o Zoom, certo? Espero que as outras aulas se desenvolvam de maneira mais tranquila. Certo? Ok. Se cuidem. Fiquem em casa. Beijo para todos vocês. Tchau, professor. Tchau, professor.